Quando pensamos nos mistérios da chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano, a pergunta que sempre nos vem à mente é como eles conseguiram cruzar o oceano e se expandir por regiões tão diferentes, desde geleiras canadenses até o litoral brasileiro. Mas também nos perguntamos sobre a relação entre os povos que dividiram territórios próximos, mas completamente distintos como os Andes e a Amazônia. Hoje, há muitas teorias sobre a origem dos primeiros habitantes da América, mas nenhuma delas é amplamente aceita como verdade absoluta. Algumas sugerem que os primeiros habitantes chegaram ao continente há cerca de 15 mil anos atrás, enquanto outras sugerem que eles chegaram por meio de uma rota marítima, como a costa do Pacífico. Quando aproximadamente 15 mil anos começam a derreter as calotas, abre um corredor e eles entram tanto pelo corredor quanto pela costa. Eles vão caminhando ou por barco pela costa até os Estados, até a América do Norte, ou por dentro e entram. O que sabemos com certeza é que os primeiros habitantes do continente americano eram caçadores-coletores nômades, que viviam em uma busca de alimento e se adaptavam às diferentes condições climáticas e ambientais. Na América não tinha nada nesse momento, sim. Não tinha ocupação humana. E além de não ter uma ocupação, a Beringia nesse momento é uma ponte de terra, por causa da glaciação, então os oceanos reduziram por causa das camadas de gelo, e em cima da América do Norte tem uma calota enorme de gelo que possibilita a entrada para a América. Então eles saem de uma condição muito ruim, frio e com escassez, e chegam na Beringia e ficam restritos ali por 5 mil anos. Esta situação da Beringia, ecologicamente, era muito boa, porque ela era menos seca do que a Sibéria, tão fria quanto, mas menos seca. Então era mais fácil se estabelecer, ou estabelecer uma grande população aí, tá? E eles se expandiram por todo o continente, desde as geleiras do Alasca até as florestas tropicais da Amazônia. Enquanto isso, na região dos Andes, outros grupos humanos desenvolveram complexas sociedades agrícolas, como os Incas e os Maias. Esses povos construíram grandes civilizações com arquitetura avançada e sistemas políticos e econômicos sofisticados. E é esse o mistério que vamos ver hoje. Como esses povos que viviam em regiões tão diferentes conseguiram desenvolver sociedades tão distintas e como essa relação se desenvolveu ao longo da história. Nos últimos anos, temos visto um avanço significativo na compreensão da origem dos indígenas no Brasil, graças ao uso de técnicas avançadas de genética e biologia evolutiva. Um grupo de cientistas liderados pela geneticista Tabitha Hahnemeyer, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, tem sido responsável por muitos desses trabalhos. Os primeiros americanos que a gente fala, então, eles vêm da Ásia, seja de onde for, no norte, sul, param na Beringia. Eles chegam a cerca de 23 mil anos, ficam pelo menos 5 mil anos na Beringia, porque se eles tivessem entrado direto, eles seriam asiáticos, eles não seriam nativos americanos. Eles têm um tempo de diferenciação em que eles criam uma variabilidade autóctone, ou seja, uma variabilidade deles diferente dos outros continentes. A gente fala em primeiros americanos. São realmente os primeiros indivíduos que podem ser categorizados como uma população continental americana, há 12 e 15 mil anos. O evento aconteceu na Beringia e provavelmente todos os primeiros americanos, que são os beringianos, entraram na América carregando essa mutação e se dispersaram pelo continente. Eles publicaram vários estudos que mudaram significativamente o que sabia-se sobre as populações indígenas que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus no século XV e XVI. Os estudos genéticos realizados por eles mostraram que existem diferentes linhagens de indígenas americanos e que eles não são todos geneticamente semelhantes, ajudando a esclarecer como e quando eles chegaram ao continente. A gente quis dar ênfase em assinatura genética porque, se pensar nas populações continentais mundiais, seja América, Ásia, África e Europa e Oceania, as outras populações, principalmente África, Europa e Ásia, têm vários exemplos de seleção natural ao longo da história evolutiva. O que é esperado, porque são populações mais antigas, né? Pegar os artigos até 10 anos atrás, todos vão dizer que não tem seleção natural na América. Enfim, não é real, sabe? Acho que a genômica nos fez esse favor. Além disso, essas pesquisas também estão fornecendo mais informações sobre as relações entre diferentes grupos indígenas e como eles evoluíram ao longo do tempo, o que é de extrema importância para compreender a origem dos índios no Brasil. Com os avanços tecnológicos, é possível analisar
e comparar a ancestralidade de diferentes indivíduos e grupos, permitindo que os cientistas entendam melhor como eles chegaram ao continente americano, como se expandiram por diferentes regiões e como se relacionavam um com os outros. A história tradicionalmente ensinada nas aulas de história é de que os primeiros indivíduos que chegaram às Américas os fizeram pelo Estreito de Bering, passando da Sibéria para o Alasca e então descendo até a Patagônia. No entanto, as pesquisas recentes mostraram que o povoamento das Américas é muito mais complexo do que se imaginava. De acordo com a Tabitha, a ideia de uma única entrada, ou seja, que houve apenas através de um grupo de seres humanos que chegou às Américas e deu origem a todas as populações indígenas, caiu por terra absolutamente. As pesquisas sugerem que houve vários trajetos diferentes em vários momentos diferentes para o povoamento do continente. No entanto, a maioria dos especialistas concorda que os primeiros habitantes do continente americano provavelmente chegaram por meios de fluxos migratórios da Ásia através da região conhecida como Beríndia. Essa região, que hoje é submersa, se conectava com as Américas e foi habitada por cerca de 10 mil anos. Com a mudança nas condições climáticas, como a inundação da Beríndia, essas populações foram forçadas a sair da região e se dirigiram para o que hoje conhecemos como Alasca e Canadá. Além disso, as terras americanas ofereciam mais recursos como caça e alimentos, o que pode ter sido uma motivação adicional para a migração. Em relação aos índios do Brasil, eles pertenciam a diversas tribos e culturas diferentes, cada uma com suas próprias características e tradições. No entanto, todos eles compartilhavam uma forte ligação com a natureza e com os recursos naturais do país. As pesquisas sobre a origem dos índios no Brasil também revelaram uma descoberta interessante.